A gente vai falar especificamente sobre a questão do momento da admissão da paciente. É uma questão que gera muitas dúvidas entre profissionais. Qual que é a hora de internar uma mulher em trabalho de parto? Quando que ela está em trabalho de parto? Quais os riscos, benefícios de uma admissão mais precoce ou mais tardia? A seguir, a gente vai falar da questão da dieta durante o trabalho de parto. Na maioria das maternidades grandes no Brasil hoje, a dieta já costuma ser livre, ou pelo menos dieta líquida ou dieta branda para as mulheres, mas ainda existem algumas instituições em que é comum a suspensão da dieta durante o trabalho de parto. A seguir, a gente pode falar também da posição e deambulação da mulher durante todo o primeiro período. Vamos ver quais são as vantagens disso para o binômio mãe-bebê. E, por fim, vigilância fetal e materna. Outros temas também relacionados com o primeiro período, como suporte contínuo no parto, métodos de alívio de dor, uso do partograma e o diagnóstico de distócia, a gente espera abordar isso em outros encontros, já que cada um desses temas ele pode se desdobrar em várias questões e várias dúvidas. E uma das, não exigências, né, mas uma das escolhas que a gente fez foi fazer esse encontro com uma enfermeira obstétrica e um obstetra, né, isso foi uma coisa que a gente deixou bem claro que gostaria de fazer, porque não existe hoje a gente falar de cuidado à mulher em trabalho de parto ou cuidado em saúde sem uma equipe multidisciplinar, né, uma equipe multidisciplinar que atue num modelo colaborativo, não em prol de uma categoria ou outra, mas com a mulher e a sua família, com o cuidado centrado na mulher e na sua família. Como o Edson falou, alguns temas serão abordados hoje, outros não, mas com certeza serão respondidos. Para a gente começar, vamos começar com a importância de falar do momento da admissão. Esse talvez seja um dos principais dificuldades hoje, né, Edson, com relação ao trabalho de parto. Em que momento admitir essa mulher ou não? Bom, essa admissão, a gente sabe que ela não pode ser tão tarde, porque se ela for muito tarde, pode passar alguma questão, alguma complicação pode surgir nesse período e resultar em problemas para a mãe e o bebê. E ela não pode ser tão cedo, porque se a gente interna a mulher antes dela estar em trabalho de parto, isso pode levar a intervenções desnecessárias e as complicações dessas intervenções. Então, a gente tem usado, a gente recomenda, isso está no protocolo da Conitec, que é importante que todos os profissionais acessem, a definição de trabalho de parto recomendada é 4 centímetros, pelo menos 4 centímetros, e contrações uterinas regulares. Essa é a hora de internar a mulher para assistência ao parto. Todavia, é muito importante que as equipes, elas estejam atentas a outros sinais e a outras questões que as próprias mulheres colocam. É uma queixa muito frequente, a gente vê isso todos os dias em maternidades. O que acontece? As mulheres, elas vêm uma maternidade com uma queixa que nós identificamos como fase latente e liberamos essa mulher para o domicílio. Ela continua insegura, vai peregrinar em busca de apoio em outros serviços. Então, os profissionais que estão na assistência, eles devem ouvir a mulher, ao invés de simplesmente aplicar medidas arbitrárias. Às vezes, nós temos que observar a mulher que não preenche critério de trabalho de parto. E, por outro lado, eventualmente, pode ter uma mulher que está numa fase inicial do trabalho de parto, mas se a logística permitir, ela pode ser acompanhada ainda até no seu domicílio. Só fazendo um lembrete, gente, essa aula ela já está disponível no portal e é um conteúdo de livre acesso. Então, se vocês também quiserem ir acompanhando junto com o material que está disponível no site, a gente pode fazer desta forma e vai ficar posteriormente. Um outro assunto que é importante a gente abordar nesse cuidar da mulher no trabalho de parto no primeiro período é a questão da dieta. Como o Edson falou, hoje em dia, muitas maternidades já trabalham com uma política de uma dieta
ou livre, ou uma dieta líquida, ou mesmo uma dieta branda, porém, ainda existem muitos serviços onde a mulher permanece em jejum durante todo o trabalho de parto. E isso foi baseado num estudo de 1946, em que apenas houve aspiração, né, de conteúdo gástrico em apenas 0,15% dos casos. Então, não existem evidências que suportem esse argumento, né, de que uma cesárea pode ser necessária. Não existem evidências que justifiquem, que sustentem essa justificativa. Primeiro, porque o risco de aspiração e óbito por aspiração, ele é muito raro. E segundo, que o jejum durante o trabalho de parto, ele é prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê. Hoje as evidências mostram que, como não existe evidências de dano, não existe justificativa para a gente restringir essa ingestão de sólido ou líquido nas mulheres de baixo risco. E aquelas de alto risco, a gente ainda não tem estudos que suportem ou não. Porém, lembrando de adequar ao caso da mulher, ao caso que se aponta para nós, né? Existe realmente um risco iminente de uma cesariana, é uma gestação de alto risco em que nós temos um risco de que essa mulher tenha complicações durante o trabalho de parto, ou é uma gestação de baixo risco em que essa ingestão vai trazer benefícios ao invés de malefícios? Né? Então, assim, acho que também vamos seguir a recomendação da Conipé, que tem lá nas Diretrizes Nacionais de Parto, de Assistência ao Parto. Isso está muito claro. Elas podem ingerir líquido, se preferir uma solução isotônica ao invés de água, e se não tiver sob efeito de opioide ou não tiver um risco iminente de anestesia geral, pode ingerir uma dieta leve. O que é uma dieta leve? Muitas vezes são as dietas mais comuns na região, alguma fruta, um pão, também um biscoitinho, uma gelatina, salada de frutas. Exatamente, isso é uma dieta leve. Nenhuma mulher que esteja em trabalho de parto, se a gente deixar para que ela escolha o que ela deseja se alimentar, nenhuma mulher ela vai escolher uma dieta pesada, um alimento como mais gorduroso. Elas, em geral, elas já se autolimitam nesse aspecto. Bom, outra questão também que está colocada nessa sessão são as posições ortostáticas e a liberdade para caminhar durante o trabalho de parto. O que é isso? Gente, posição livre, liberdade de posição, ela tem várias modalidades, né? Ela pode se posicionar da maneira que for mais confortável. O componente principal disso é a liberdade que ela tem de assumir qualquer posição. Isso pode começar desde o seu domicílio até uma permanência num chuveiro ou na banheira, ou alternância de posições diferentes durante todo o trabalho de parto. Ela vai se movimentar, ela pode dançar, mover o quadril, ela pode se recostar em uma bola, enfim, a característica principal é a liberdade. Lembrando que as evidências mostram muito claramente que a mulher que deambula, que tem liberdade para essa movimentação, a gente tem uma menor duração do trabalho de parto, existe um risco menor de uma operação cesariana, um risco menor também, né, da necessidade de peridural, e, assim, aparentemente não tem nenhum aumento nas intervenções ou efeitos negativos sobre o bebê, sobre o bem-estar das mães e dos bebês. Lembrando que a própria força da gravidade, né, ela vai ajudar para aquela mãe que deambula. É claro que a posição horizontal, né, a posição do decúbito dorsal, ele é o pior tanto para a mãe quanto para o bebê. Isso não existe nada em contrário que a mãe não possa deambular. Obviamente, como tudo que a gente for falar sobre o trabalho de parto ou cuidado à gestante, a gente vai adequar ao estado materno e fetal. Obviamente, a mulher que precisa ficar monitorada, seja por cardiotocografia contínua, a gente vai precisar limitar um pouquinho, mas ela não necessariamente tem que ficar em decúbito dorsal. E aí, adequar ao caso, isso é importante. Mas a de risco habitual, não existe nenhuma evidência que suporte que essa mulher não deve caminhar. Ao contrário, os índices são todos melhores.
Bom, por fim, ainda nessa sessão, antes de começarmos a abordar as perguntas que foram colocadas, a gente trata da questão do monitoramento de dados vitais, função vesical e progressão do trabalho de parto. As frequências uterinas, elas devem ser vistas a cada hora. Logicamente, se essa mulher tiver em uso de ocitocina, a cada vez que a gente vai aumentar a dose da ocitocina, a atividade uterina deve ser vista previamente. Então, se a gente vai aumentar a ocitocina de 30 em 30 minutos, vamos fazer dinâmica de 30 em 30 minutos. Outros dados vitais, como pulso, temperatura e pressão arterial, a gente vai ver a cada 4 horas ou a cada 1 hora o pulso. Lembrando também que isso vale para o risco habitual, mas se é uma paciente que tem uma hipertensão arterial, uma pré-eclâmpsia, nós temos que verificar tanto pulso quanto pressão arterial com uma frequência menor. Algumas diretrizes falam de hora em hora. E observar também a diurese. Em relação ao toque, eu acho que é muito interessante. O toque é considerado o método padrão para acompanhamento da evolução do trabalho de parto. O objetivo disso é identificar desvio da normalidade e, se houver desvio, intervir de maneira oportuna e prevenir morbidade materna e fetal. Então, assim, apesar da gente usar o toque há várias décadas, por incrível que pareça, existem poucas evidências avaliando a efetividade desse método. Apenas um estudo até hoje foi feito, comparando toque vaginal a cada 2 horas versus toque a cada 4 horas. E não foram encontradas diferenças significativas. Então, acho que isso talvez seja uma questão importante para que as maternidades revejam. Muitas ainda têm protocolos de toque a cada 2 horas, ou até com intervalos menores. Não faz o menor sentido. O objetivo do toque, se o objetivo do toque é identificar distócia, então a frequência do toque deve ser feita em intervalo de tempo que nos ajude a fazer o diagnóstico de distócia. E nós temos hoje também com muita clareza os protocolos, os critérios para diagnóstico de distócia na fase ativa, elas exigem pelo menos 4 horas, com um bom padrão de contração. Ou 6 horas, se o padrão não estiver tão bom e essa paciente estiver em uso de ocitocina. E para aquelas pacientes que estão em indução, ainda e que não chegaram ainda na fase ativa, ou seja, com menos de 5 a 6 centímetros, nós precisamos de pelo menos 12 horas com bolsa rota e bom padrão de contração antes de diagnosticar falha de indução. Por isso mesmo, não faz o menor sentido toque a intervalos inferiores a 4 horas. Só um parênteses, Edson, quando você fala da ocitocina, que lembrar que a gente vai fazer a dinâmica também não só para aumentar, né? Mas às vezes a gente vai precisar diminuir, porque cada mulher reage de uma forma. Exatamente. Então, às vezes, muitos casos de taxistolia não são identificados porque, não, eu já aumentei, eu não preciso fazer mais a dinâmica, mas é importante a gente fazer porque ela também a gente vai precisar reduzir, às vezes, a infusão e não aumentar. Ok, acho que seria isso, basicamente, o conteúdo dessa nossa sessão. Acho que a gente pode passar para as perguntas, né? Ok. Então, a primeira pergunta